Boa noite a todos, muita paz. Então hoje, nesses 30 minutos, nós vamos conversar alguma coisa relativo à nossa saúde. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem muito interessante de um homem chamado Samson, que ele foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas, lá de Paris. E ele fala nessa mensagem uma coisa muito interessante, que é cuidar do corpo e da alma. Nós sabemos como cuidar do corpo, apesar de ainda sofrermos muito com as doenças que são relativas ainda ao corpo, talvez por uma influência do espírito imaturo, e talvez ainda por ainda não sabermos lidar muito bem com os alimentos. Quem aqui não se derrete por uma bomba de chocolate, ou uma feijoada, ou uma macarronada, alimentos assim que seduzem o nosso olhar e encantam o nosso estômago, mas que às vezes acabam trazendo problemas para nós. Então, cuidar do corpo, relativamente, nós temos todas as informações necessárias, mas ainda sofremos com isso, porque o espírito ainda é maturo e ele olha com os olhos do estômago, vendo somente com a matéria. Samson, ele vai falar de dois aspectos interessantes, onde às vezes as pessoas querem enaltecer a alma e eles maceram o corpo. Isso é uma das coisas que antigamente muito existia, onde a gente, acreditando fazer bem para a alma, sacrificando o nosso corpo. Com o tempo nós fomos percebendo que isso não tem nenhum valor, muito pelo contrário. O nosso corpo, ele é inteligente. Quando nós ingerimos uma substância que não nos faz bem, automaticamente o corpo começa a dar os primeiros sintomas, às vezes uma sudorese, às vezes um vômito, às vezes uma diarreia. De alguma forma nós queremos eliminar esse alimento contaminado. Diferentemente, quando nós ingerimos um alimento para a alma, por exemplo, uma ofensa, uma calúnia, uma perjúria, algo que é um alimento, e nós nos alimentamos com essa substância, e às vezes permitimos que ela entre no nosso corpo. É o engolir o sapo, e não saber digerir o problema. Isso também nos traz problemas e dificuldades, porque nós passamos a adoecer o corpo pela falta de maturidade da alma. Então, nesse ínterim, nós estamos aprendendo a lidar com as coisas do mundo, com a nossa vida, com o dia a dia. Um dia uma senhora chegou para mim e falou assim: Caetano, eu sei cuidar do corpo, eu sei cuidar da minha aparência, eu vou no cabeleireiro, faço meu cabelo, faço as unhas, e assim por diante. Mas como cuidar do corpo espiritual, do perispírito? Como cuidar? É exatamente os alimentos que nos alimentamos no dia a dia. Eu estou passando alguns dias na casa do meu pai, e ele já tem uma idade bastante avançada, e ele alimenta a alma dele com jornais, telejornais. E é difícil você pegar uma notícia que seja saudável. Difícil mesmo. Eu tento garimpar, mas é muito difícil. E geralmente ele está se alimentando, ouvindo aquelas notícias que são alimentos. Alimentamos o corpo e estamos alimentando a alma com aquelas notícias. Da mesma forma que ficamos remoendo, às vezes uma feijoada, um bife, alguma coisa no nosso estômago, também ficamos remoendo, conversando com outras pessoas sobre o assassinato dali, a corrupção aqui e assim por diante. Então, estamos aprendendo a lidar com essas situações. Quando Jesus, ele vem para o planeta Terra, e ele vem com a missão de transformar uma sociedade, uma humanidade, ele vem exatamente nos ensinar
como lidar com esses alimentos, tanto do corpo quanto da alma. Porque vem demonstrar na prática como devemos proceder para sermos felizes. Por isso que não devemos conceber Jesus como aquele religioso, místico, não. Um homem que para nós espíritas é o ser mais evoluído que veio aqui na Terra, é aquele que governa o nosso sistema solar, o nosso planeta, é aquele homem, aquele ser espiritual já muito antigo, que só na pureza tem mais de 4 bilhões e 500 bilhões de anos, que é o tempo que tem o nosso planeta Terra. Então é um ser super evoluído, mas é um irmão nosso, muito mais evoluído, e que veio aqui para nos ensinar como devemos nos alimentar. O alimento da alma ou o alimento do corpo. Porque nas tradições judaicas, nós temos umas preocupações exteriores, e do qual nós nos despreocupamos com as coisas da alma. Ficamos preocupados quando chamavam a atenção, mas Senhor, você vai almoçar com pessoas de mal vida? Eles não lavam as mãos antes do almoço, antes de se alimentarem? Preocupações exteriores. E Jesus recomendava, olha, para de ficar olhando os problemas do outro. E olha o teu problema, para de ficar olhando o cisco no olho do outro. E olha a trave, o pau que está nos teus olhos. Então, através de pequenos ensinamentos, ele veio nos mostrar quais são os reais alimentos para a nossa alma. Porque o que é importante é a nossa alma. Mas para que a alma se manifeste e ela viva bem, ela precisa ter um corpo saudável. Não tem como. E o corpo precisa ser saudável. Mas uma alma sã, apesar do corpo ter doenças, ela não se comporta como um doente. Deu para entender? Normalmente, às vezes não temos doenças, mas temos um comportamento doentio, de reclamação, de se lamentar, de se queixar, de comparar um com o outro, de invejar, e assim por diante. Coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Uma das coisas mais mirabolantes que o mundo trevoso pegou na gente, na atualidade, é a nossa imaturidade em lidar com a internet, com as mídias. E hoje nós ficamos fascinados com os smartphones, fascinados. E ficamos perdendo o nosso tempo, não sou eu que não digo isso, 98% do que nós olhamos na internet é em relação à vida dos outros. Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo em relação aos outros. E ficamos perdendo tempo com vídeos, isso e aquilo, dos outros. Se eu for ver todos os vídeos que me mandam, eu não faço mais nada. Eu fico o dia inteiro conectado com as coisas relativas à vida dos outros. E eu esqueço a minha vida, o meu crescimento espiritual. E é dessa forma que às vezes espíritos que ainda estão equivocados na vida lidam conosco. Sabem que isso nos fascina, porque exerce um magnetismo sobre cada um de nós. É interessante isso. É que nós não nos atentamos a essas sutilezas que o mundo espiritual, tanto o mundo feliz, ou quanto o mundo infeliz, nos oferece. Eu tenho uma amiga minha, que ela é modelo, e ela é uma modelo muito interessante. É modelo King, né? King size, ela é fortinha. E ela tem mediunidade, assim. E ela foi fazer um comercial de cerveja, e ela, no comercial, durante as gravações, ela foi me contando o que acontecia, porque ela vê os espíritos. É lógico que vocês nunca viram um comercial de cerveja, as pessoas no AA. Aí não vai vender cerveja, é lógico. No AA. Vai vender, lógico, tem que ter mulher bonita, tem que ter cara bonita, tem que ter praia, tem que ter sol, tem que ter música alegre. Eu tenho que vender aquela ideia.
da saúde, da felicidade, da alegria. Eu não vou mostrando um cara alcoolizado, batendo na mulher, brigando com os filhos, ou jogado, caído na rua, não. Eu tenho que ganhar o meu cliente. Ganhar o meu cliente. Todo o setor de marketing hoje, ele utiliza o evangelho. Porque a pessoa mais importante para o produtor é o seu cliente. Então, o seu cliente ele é importante. Ele é como se para você amar a Deus, você precisa amar o seu semelhante. E para você amar o seu semelhante, você precisa se amar. E hoje, em qualquer setor de marketing, o cliente é a pessoa mais importante. Tratar bem o cliente. Só que você tem uns meios escusos para atingir a finalidade que é financeira. E essa minha amiga dizia que ficavam entidades infelizes assoprando no ouvidos dos diretores como fazer para poder cativar melhor o seu público, a sua clientela. É lógico que nós devemos perceber que a internet é um meio fantástico para a gente utilizar para o nosso crescimento até, e para o nosso desenvolvimento. Mas como nós somos imaturos, vamos jogando essa infinidade de informações e nós não paramos de receber informações a todo instante. O chefe da cadeira de informática na USP, isso antes dos smartphones, quando era só a TV, ele dizia: se eu pudesse eu acabava com a televisão, porque a televisão exerce um fascínio sobre as pessoas, porque existe um magnetismo que é pessoal, que é de cada um de nós, e tudo existe magnetismo, e a televisão também exerce um magnetismo sobre nós. Tanto é verdade que ficamos parados lá com um controle remoto e mudando de canais. E eu volto ao meu pai, e meu pai hoje é interessante, porque ele reclamava de um irmão meu, caçula, que ficava mudando de canais. E hoje meu pai não para de mudar de canais. É interessante, porque quando eu estou com ele, e aquela notícia ou alguma coisa que a pessoa vai falar, e você está na ansiedade de ver o que ela vai falar depois, ele muda de canal. É uma coisa assim. Eu não reclamo, porque eu aprendi a entender isso. E às vezes ele se perde nos canais, sai dos canais, entra em outros setores, aí se atrapalha. Ele, como não tem... Aí ele desliga o aparelho, aí liga de novo, para poder voltar no início. Então, para que a gente entenda que esses aparelhos, eles exercem um certo fascínio sobre nós. O magnetismo é uma força da natureza. O magnetismo é uma das forças da natureza. Foi descoberto por um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer em 1700 e pouco, onde ele foi estudar os magnetismos dos minerais e percebeu que todos os seres vivos têm magnetismo, porque tudo tem elétrons e tem átomos. Toda a matéria é composta por átomos e que tem os seus elétrons. E todo em torno de um campo elétrico, perpendicularmente, existe um campo magnético. E todo o nosso corpo, ele é uma pilha. Por isso que as pessoas falam: eu estou uma pilha de nervos, eu estou com os nervos à flor da pele. Porque exatamente nós somos um ser elétrico. Tanto é que nós fazemos eletroencefalograma, eletrocardiograma, fazemos ressonância magnética. Porque são aparelhos que vão mensurar as situações da nossa estrutura física, fisiológica, e hoje aparelhos mais sofisticados querem adivinhar ou antecipar a doença no corpo físico. Só para mostrar que nós somos essencialmente seres magnéticos. Só que o ser humano tem um magnetismo diferente. Ele tem um colorido que é do seu temperamento. Então, uma pessoa nervosa, irada, uma pessoa irascível, ela tem em torno de si um campo magnético que as pessoas percebem. Não sei se acontece isso com vocês, tem na família de vocês pessoas que são mais nervosas, outras mais calmas, umas mais agitadas, outras que não querem fazer nada, as mais preguiçosas. Todos nós exalamos o nosso campo magnético. E esse campo magnético ele é tão interessante que nós percebemos um do outro. E olha, tomem cuidado, porque uma vez
Eu estava na casa dos meus pais, isso já faz uns 6 anos atrás, eu acho, uns 10 anos atrás, e minha mãe falou assim, Caetano, me dá um passe. Aí eu falei, mãe, eu não tô bom, mãe. Mas mãe acha que a gente sempre é alguma coisa, né? Aí ela falou assim, não, me dá um passe. Eu falei, mas mãe, eu não tô bom. Ela insistiu tanto que eu dei o passe nela. Fui lá, dei o passe, né, pedi a Deus, mas eu não estava bem. E aí fui embora, me despedi dela. No dia seguinte eu liguei para ela, e aí mãe, como é que foi? Como é que foi? Dormiu bem? Minha mãe sempre foi muito sincera e honesta e clara. Ela falou, é engraçado, depois que você me deu o passe, eu não consegui dormir mais. Eu transferi o meu problema para ela. Olha que interessante. Por isso que nós devemos estar com uma boa sintonia, temos boas conversas, devemos nos alimentar de coisas saudáveis, tanto no smartphone, quanto na televisão, quanto nas nossas rodas de trabalho, de amigos, porque isso é o nosso alimento. É isso que nós vamos ficar remoendo o dia todo. Então, se eu ficar com uma notícia de violência, um assassinato, e ficar alimentando isso todos os dias, eu vou me intoxicar. Chega um ponto que isso passa a ser uma coisa constante na vida. Por exemplo, a pessoa vê muito telejornal. O que acaba acontecendo? Ela fica com toxinas de telejornal. Olha que interessante. Deve ter algum nome aí, as jornalinas, alguma coisa assim. E aí, o que acaba acontecendo? Essa pessoa fica intoxicada, da mesma forma, por exemplo, um dependente de cocaína, que ele vai ter que se desintoxicar, fazer um tratamento, se submeter a um tratamento. Por isso que Jesus falava, tem no Evangelho assim, falava da maledicência, da pessoa que fala mal dos outros. Eu não sei se existe, você conhece alguém, ou às vezes a gente fala mal sem querer de alguma pessoa, mas isso com o tempo, tem pessoas que fazem isso diariamente, constantemente, e ela acaba se intoxicando. E aí isso aí passa a fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Isso vai trazer problemas para ela, com toda certeza. E esses problemas, eles podem gerar alguns sintomas. Por exemplo, às vezes a nossa insegurança, achar que eu não tenho condições de fazer isso, não tenho condições de fazer aquilo, que às vezes é um orgulho embutido nosso. Eu não quero, por exemplo, me apresentar em público, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, isso e aquilo. Isso às vezes, essa insegurança, pode ser uma timidez. Todos nós passamos por essa dificuldade. Eu mesmo me recordo que quando eu fui forçado a começar a falar, eu também sofria muito, mas sofria muito mesmo, né? E isso aí, eu com o tempo, foi um desafio na minha vida, porque eu precisava passar para os outros aquilo que eu recebi. Se o remédio que eu tomei faz bem, por que eu não passo para os outros? E aí um dia, eu fazia parte lá, e faço parte lá da Associação Médica Espírita, e aí era o início de um curso que nós temos até os dias de hoje, lá na Unisanta, todos os sábados às 14h30, nós temos um curso lá, Ciência e Espiritualidade. E era a primeira aula nossa, né? E então, isso há 20 e poucos anos atrás, eu acho que 25 anos atrás, eu não sei porque cargas d'água me convidaram para fazer a prece inicial. Eu estava vindo de uma vida pecaminosa, assim, com consciência de culpa, né? Assim, que a gente vem com aquelas coisas e não queria fazer nada. Não, quem sou eu? Aí não, você vai fazer. É você. E tinha muitas autoridades, pessoas importantes da cidade, da universidade. E eu, tá bom, encarei. Eu não queria suportar isso, mas falam assim, faz uma prece, a prece é do coração, olha que coisa linda, é do coração. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu. E eu comecei a fazer prece do coração uns 30 dias antes de papel. Eu fiz umas 300 preces do coração, assim. E aí depois eu fiz um resumo de uma lá, que eu achei mais ou menos, peguei e enfiei no bolso, né? Eu falei, se precisar, eu tenho uma precezinha aqui, né? Bom, e aí nisso fui chamado lá para falar na frente, aquele auditório imenso, lotado. E quando eu peguei o microfone, eu já estava trêmulo, não sei o que, né? Suando, uma sudorese, pressão arterial lá em cima. E aí eu percebi que a televisão
ela focou em mim. Sabe quando você percebe nitidamente, eles fecharam em mim. Ai, meu Deus do céu. Aí nisso veio uma inspiração divina. Aí eu falei assim, então vamos fechar os olhos. Aí todo mundo fechou os olhos. Aí eu peguei meu papelzinho e pus no púlpito, assim, né? Para ler. E aí eu pus o papelzinho, eu vi que todo mundo estava com os olhos fechados. E eu não sei, quando eu fui ler, os meus olhos fecharam. Mas fecharam de nervoso, eu estava tremendo. Sabe as pálpebras quando eu fico tremendo, assim? E aí fui e fiz. E isso aí foi com o tempo, a gente vai pegando um pouco mais de facilidade. Mas, lembrando a minha mãe, ela queria também muito falar em público. Mas ela tinha vergonha, acanhada. Aí ela falou assim, Caetano, eu gostaria muito de falar. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí arrumamos para ela fazer uma palestra em São Paulo. Ela não queria fazer em Santos, porque ela tinha vergonha. Falei, então vamos para São Paulo. E em São Paulo, no caminho, estamos no caminho, e ela pediu para mim assim, Caetano, eu quero uma coisa. Você não assista a minha aula. Eu falei, tá bom, mãe, não tem problema, não assisto, fica tranquila. E eu obedeci. Ela ia dar uma aula, no caminho eu falei assim, mãe, só foi professora a vida toda? Por quê? Qual é o problema? Só vai dar uma aula normal? Bom, chegou na hora dela fazer a apresentação dela, eu me retirei da sala e fui visitar a instituição, que eram 3 andares, mas tinha som em todos os andares. E conforme eu estava visitando, eu ouvi a minha mãe. E minha mãe estava falando maravilhosamente bem. Eu fiquei encantado. Eu falei, vou dar uma olhada. Nisso, a porta estava aberta, entreaberta, era aquela porta de correr, um anfiteatro. E eu passei pela porta e eu fiz assim para ela. No que eu fiz assim, minha filha, eu acho que ela entendeu assim. Ela começou a engasgar, a soluçar. E as pessoas, calma, dona Ineide. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha mãe? Parou, teve que parar. Parou, não sei o quê. Aí eu pedi a Deus, meu Deus, doutor Bezerra, ajuda a minha mãe. Aí o doutor Bezerra está ocupado. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. O Luiz Monteiro, ajuda a minha mãe, está ocupado. Eu falei, meu Deus. Aí eu pedi para o meu avô, o pai da minha mãe. Eu falei, meu avô André, ajuda a minha mãe. Aí ele falou assim, meu Deus. Ele falou, eu também estou preocupado. Então, aí minha mãe se recuperou. Olha só o martírio da pessoa. Porque ela botou na cabeça dela, falou, Caetano, você fala em público. Eu falei, mãe, eu comecei a falar agora. Ela botou na cabeça dela que se eu estivesse presente, ela não seria capaz. Ela criou esse bloqueio. Como nós criamos bloqueios na nossa vida. Aí eu fui lá, dei os parabéns a ela, isso e aquilo. E aí ela viu que ela era capaz de enfrentar a situação. Esses casos que eu conto, exatamente são nossos casos. E para encerrar, para que a gente entenda como funcionam os bloqueios que nós criamos, e principalmente nas relações conjugais, que é um dos problemas mais sérios, principalmente com a internet. Um dia desse eu estava voltando de viagem, e tinha um casalzinho brigando na minha frente, por causa do Facebook. Que ele curtiu não sei quem de quem, devia ser de uma menina, e ela não gostou, e reclamando, e assim por diante. Brigas e separações por causa de Facebook. Olha só que interessante. Bom, porque na internet, as pessoas ficam mais livres, e acham que pode falar o que quiser, e pensa o que quiser. E o homem, presta bem atenção, eu sou homem, o homem tem uma imaginação fértil. Ele cria, ele acha, ele supõe, e quando vê, não é nada daquilo, mas ele dança, porque ele ainda é infantil, né? É imaturo. Bom, e aí minha mãe, ela tinha um bloqueio com meu pai, isso ela tinha 70 e poucos anos. E sempre ela reclamando do meu pai, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai desencarnar e no mundo espiritual vai continuar reclamando. Aí eu falei assim, mãe, senta aqui, eu vou ensinar a senhora como a senhora vai fazer para enfrentar o seu marido. Para enfrentar, porque a senhora tem que enfrentar. A senhora vai fazer o seguinte, já que não consegue falar, porque às vezes a gente soluça, treme, não consegue, a voz não sai, não consegue, porque o outro virou um paredão para você, você não consegue enfrentar aquela pessoa. Então nós vamos fazer diferente. A senhora vai deixar uns pratos velhos, xícara velha, deixa aqui na copa. Quando o papai falar alguma coisa, a senhora vai virar uma atriz.
e vai representar. A senhora vai pegar um prato e vai jogar no chão e quebrar. Pá! E quando a senhora fizer isso, a senhora vai falar: eu estou ficando louca, eu não aguento mais você. Aí pega outro, pá! Eu vou te matar, pá! E joga isso, e faz isso. Entendeu, mãe? Entendi. Aí eu falei assim: minha mãe nunca vai fazer isso, porque a minha mãe, coitada, né? Ela tinha vergonha de tudo. No dia seguinte, meu pai me liga: Caetano, a tua mãe tá louca. Eu falei: minha mãe fez. Fez. E o mais engraçado, ela fez e deu certo. E uma outra coisa que eu ensinei para minha mãe, eu falei assim: mãe, homem detesta mulher que grita. Mulher falou alto, homem abaixa. Porque o homem não tolera isso. E foi assim que eu ensinei: homens, desculpe. E aí minha mãe, a partir daquele dia, olha que coisa engraçada, e aconteceu isso. Meu pai almoçava ao lado dela. A minha mãe percebia uma situação assim, ela levantava a voz, meu pai até sentava. Até sentava. E a partir daí mudou a relação. E mudou a vida dela. Ela passou a ter autonomia, ter autoestima, a se valorizar, porque ela viu que ela era capaz de fazer e de realizar. Porque às vezes nós, homens, impomos situações de muitas dificuldades, historicamente, às mulheres. Por isso que as mulheres dizem assim: nós vamos reconquistar o nosso espaço. Porque nós, devido ao machismo, à violência, ao poder, nós sempre impusemos a nossa vontade sobre as mulheres. E por isso que hoje está acontecendo tudo isso que nós estamos vendo. E devemos, muito homens, tomar muito cuidado. Porque nessa reviravolta existem os exageros. E nos exageros a gente pode dançar, né? Então, muito cuidado nas nossas relações, no nosso convívio, com o respeito, a serenidade, para que a gente não sofra as injunções que hoje estão muito polarizadas e a gente precisa tomar os cuidados devidos. Então, para que a gente encerre assim, e falando das mulheres, e eu lembrando da minha mãe que já desencarnou há 2 anos, então eu posso lembrar agora de um momento que é muito histórico no Evangelho de Jesus, onde o apóstolo João, ele vai falar no capítulo 9, onde ele cita quando chega uma mulher adúltera. Olha que interessante, a mulher é adúltera. Ninguém adultera nada sozinho. E sempre a mulher foi colocada sozinha diante da sociedade. E essa mulher é colocada diante de uma multidão masculina, cada um com uma pedra na mão. E Jesus está na sua serenidade, na sua paz. É o psicólogo por excelência. E aí eles vão lá e querem testar Jesus. Querem testar. E querem tentar Jesus. Para que ele contrariasse as leis, ou ele não veio para contrariar. E o que ele diria nessa situação? E aí eles falaram assim: olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda que ela seja morta a pedradas. Morta a pedradas. Eu não sei se vocês entendem o que é matar uma pessoa a pedradas. É como se eu colocasse uma moça aqui e cada um pegasse uma pedra e começasse a atirar para matar. Tamanha violência que nós tínhamos. E Jesus veio quebrar isso. É o primeiro homem que em público respeita uma mulher. Foi Jesus. Foi Jesus. É o primeiro homem que vai dar liberdade a uma mulher se expressar. Foi Jesus. E aí, quando está essa mulher diante dele, e ele serenamente começa a rabiscar com um carro na areia, com um graveto na areia, e as pessoas sedentas ali, com a ira. Mas tem uma observação de um espírito chamado Alexandre de Jesus que diz exatamente assim, que quando Jesus olha para aquela mulher que estava translocada, sabia que ia morrer apedrejada, isso acontecia diariamente, ele não vê mais uma mulher, ele vê uma menina de 12 anos de idade. E ele vê essa menina que era órfã de mãe, e o pai era um aproveitador, e trabalhava no Sinédrio, que é a igreja dos sacerdotes. E ele, para
se aproveitar daquela situação do pai daquela menina, ele coloca ela para trabalhar com um sacerdote sexagenário. E o sacerdote, ele só queria o quê com aquela menina? Que ela trabalhasse na casa dele? Não. Queria usá-la. Queria usá-la. Ele tanto tenta que um dia consegue. E quando consegue, o que ele faz? Descarta. E além de descartar, ele piora a situação. Fala que ela é uma ladra. E a ladra não tinha condições de ser recebida por ninguém, nem pelos seus próprios parentes. Ela é jogada na rua. Uma menina de 12 anos de idade. E quando ela é jogada na rua, ela só encontra a guarida numa casa de prostituição, onde ela vai se tornar uma vendedora de ilusões. E agora ela está diante de Jesus. E Jesus, com uma única frase, sem condenar as pessoas, sem fazer uma crítica a alguém, ele absolve a consciência daquela mulher dita pecadora. Quem estiver aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque como ele mexe com a consciência das pessoas, quando mexe com a nossa consciência, não tem como a gente negar isso. E aí diz o apóstolo João, que dos mais velhos aos mais novos foram se retirando. E ele falou, mulher, onde estão aqueles que te condenam? Todos se foram, então vá e não peques mais. Na realidade, Jesus não condena ninguém. Muito pelo contrário, sabe do potencial de cada um de nós para podermos fazer os acertos necessários na nossa vida. Então, alimentar-se, a alma, nós precisamos alimentar de boas conversas, de bons trabalhos. Por isso que os Espíritos afirmaram, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, fora do catolicismo, fora da religião. Religião é um rótulo que nós usamos, é um agrupamento de pessoas que se afinizam com aquele rótulo religioso. Mas que vale ser um religioso que é perverso? Que vale ser um espírita malfeitor? É melhor ser um ateu, que é um benfeitor da humanidade, ser uma pessoa boa, honesta, correta. E eu me lembro agora, só para encerrar, para que a gente não fale só de pessoas espiritualistas, mas posso citar uma pessoa materialista, Stephen Hawking, onde ele, com 21 anos de idade, ele é acometido de uma distrofia amiotrófica bilateral, e ele vai ter essa doença para o resto da vida, ficando todo entrevado. Era um matemático, uma pessoa de leis, de ciência, e ele, apesar de dizer assim, eu sou ateu, eu só consigo conceber Deus através de leis imutáveis. Exatamente a definição que os Espíritos dão. Só conseguimos conceber Deus através de leis imutáveis, porque as leis foram feitas por Deus. Ele falou, não concebo Deus um velhinho, um ser que tem a forma humana, não. É da mesma forma que os Espíritos nos informam, é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Basta isso, porque nós não temos um suporte intelectual ou moral para concebermos Deus, que não seja pelos atributos que nós conseguimos perceber e enxergar. Então, senhores, vamos nos alimentar melhor com os alimentos da alma, e os alimentos do corpo nós devemos tomar cuidado também. Hoje eu estive no médico e ele falou, você precisa deixar de ser guloso e maneirar um pouco na sua alimentação, né? Então, o regime comigo sempre foi assim. Eu começo toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. 10h30, eu tenho uma padaria ao lado do consultório, ela me detona qualquer regime que eu começo. Mas nós estamos convictos. E eu faço o apelo a vocês. Façam o regime dos bons pensamentos. Quer dizer, tenham os bons pensamentos, procurem coisas, esqueçam o smartphone na questão de ficar visualizando só coisas dos outros. Esqueçam, é perda de tempo. Nós não podemos perder tempo, porque a vida ela é curta. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas. O que você fez? Eu fiquei no Instagram, eu tinha tantos amigos, e que isso não vai dar paz para a gente. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, e cada um dos senhores possam retornar aos seus lares envolvidos em muita paz. E nós parabenizamos a essa instituição
pelos seus 36 anos de atividade. E que cada um de vocês se enganjem, trabalhem, façam alguma coisa para que o mundo seja melhor. E para o mundo ser melhor, é preciso um ser humano ser melhor. Não adianta eu querer consertar o mundo se eu não me conserto. Então, começa a consertando a si mesmo. Então, muita paz a todos e obrigado pela atenção.